Vamos começar com a visita de Putin à Índia. O que você acha que ele conseguiu? Bem, havia muitas expectativas de que haveria grandes acordos de defesa e coisas desse tipo, mas isso não aconteceu. Suspeito que os indianos estavam um pouco nervosos, porque esses acordos provavelmente estão em andamento, mas eles não querem avançar em um momento em que os Estados Unidos têm os ameaçado com mais tarifas. Então, o pomposo, o cerimonial, todas essas coisas eram sobre outros assuntos, e eles não quiseram enfatizar a dimensão militar. O que Putin conseguiu, na minha opinião, é algo muito mais importante a longo prazo. Ele fez com que a Índia se comprometesse mais profundamente com o BRICS. Tem havido muita discussão sobre a Índia ser um tipo de parceira semidesligada ou cética dentro do BRICS. O que os russos querem é que a Índia, obviamente, continue fazendo parte do BRICS. Eles querem desenvolver uma relação econômica muito forte com a Índia. Os russos têm muita tecnologia que podem oferecer e já têm experiência em fornecer à Índia bens industriais e coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, eles querem se tornar um grande mercado para os produtos indianos, bens de consumo, mas também talvez alguns itens industriais e coisas desse gênero. E também há algumas conversas na Rússia de que o país está sofrendo com uma escassez de mão de obra e que trabalhadores indianos poderiam ir para a Rússia para trabalhar lá. Então, todas essas questões estão sendo discutidas. Mas, em última análise, a principal prioridade dos russos é fortalecer ainda mais a união dos BRICS. Eles querem ver a Índia totalmente comprometida com os BRICS e sem considerar alternativas ou olhar para opções americanas. A Rússia está em uma posição forte para fazer isso, porque tem uma relação muito longa e sólida com a Índia. Os indianos têm sentimentos muito positivos em relação à Rússia e os russos têm sentimentos muito positivos em relação à Índia. Portanto, consolidar essa relação realmente fortalece a união dos BRICS. Eu acho que Modi está em uma situação bem difícil. Ele está tentando equilibrar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, o que não é fácil. E, claro, em segundo plano, também a China. Além disso, ele está nesse conflito com o Paquistão. Não é fácil para ele equilibrar todas essas coisas, não é? Não, absolutamente não. Quero dizer, é importante destacar que a relação entre os Estados Unidos e a Índia é relativamente nova. Ela remonta à época de George W. Bush. Até então, a Índia e os Estados Unidos geralmente mantinham uma relação muito tensa. Mas George W. Bush, que foi o primeiro presidente a se mostrar abertamente hostil à China, embora não no grau que vemos hoje, iniciou a política de fortalecer a Índia como um contraponto à China. E claro, até aquele momento, os indianos dependiam do relacionamento muito forte que tinham com a outra superpotência, a União Soviética. A Índia queria equilibrar suas relações, queria um aliado superpotência. Sempre quis ter um aliado superpotência, porque, para ser direto, foi derrotada em uma guerra pela China em 1962. E a China se tornou um país muito, muito mais poderoso desde então, como todos sabemos. Por essa razão, depois que a União Soviética deixou de existir, a Índia se inclinou para os Estados Unidos. Tenho a impressão de que as relações entre a Índia e os Estados Unidos esfriaram significativamente, e isso já era verdade antes dessas últimas tarifas e de tudo mais. Vou chegar a isso em um momento. Então agora, a Índia está olhando para outro país. Talvez não exatamente uma superpotência como a União Soviética foi, mas claramente uma potência em ascensão, e uma que é amigável. E esse país é a Rússia. Então eles estão se inclinando novamente em direção aos russos. E são os russos que querem que eles façam isso. Ao mesmo tempo, os russos querem orientar a Índia a se afastar de suas posições anti-chinesas. Todo mundo entende que isso vai levar muito, muito tempo.
Agora, um dos motivos é que a Índia, como discutimos em programas anteriores, ficou desapontada com o que aconteceu com os Estados Unidos. No imaginário indiano, a razão pela qual a China decolou nas décadas de 1980 e 1990 foi porque houve um enorme fluxo de investimentos americanos na China naquela época. Aliás, é isso que muitas pessoas acreditam. Pessoas nos Estados Unidos também acreditam nisso. Mas essa não é, de forma alguma, toda a verdade. É apenas uma parte muito pequena da verdade, se posso colocar dessa forma. Quero dizer, você leu aquele artigo de Arnaud Bertrand. Na verdade, o sucesso econômico da China é algo que a própria China conquistou. Não foi um presente dos Estados Unidos. Mas os indianos achavam que aquele fluxo de investimentos americanos que imaginavam ter ido para a China viria desta vez para eles. E estão muito desapontados por isso não ter acontecido em nada parecido com a escala que esperavam. Eles descobriram que os americanos não são bons em fornecer infraestrutura e não gostam de firmar acordos de compartilhamento de tecnologia e todas essas coisas. Os russos são muito bons em infraestrutura. Talvez não no nível dos chineses, porque ninguém é, mas, ainda assim, são bons nisso. Se você for à Rússia, verá as estradas, as pontes, tudo isso, são muito boas. E os russos compartilham tecnologia. Portanto, isso faz da Rússia um bom parceiro para a Índia, no momento atual. É algo que a China deveria acolher. Aliás, porque, é claro, o relacionamento da Rússia com a China é o seu relacionamento mais importante. A propósito, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acabou de confirmar isso novamente hoje. Ele fez um discurso na Câmara Alta do Parlamento Russo. Assim, um bom relacionamento entre a Índia e a Rússia torna muito menos provável que haja quaisquer conflitos entre a Índia e a China no futuro. E considerando que grande parte do ressentimento indiano em relação à China é o fato de que a China prosperou enquanto a Índia estagnou. Bem, até recentemente estagnou. Se a Índia começar a se organizar economicamente e então se sentir confiante o suficiente para pedir que a China se envolva mais profundamente na construção de suas ferrovias, estradas e todas essas coisas. Bem, a Índia é o lugar ideal, aliás, para trens rápidos, sabe? Para os supertrens que a China tem. Na minha opinião, a Índia precisa deles ainda mais do que a China. Mas sim, se a Índia conseguir superar tudo isso, poderá sentir que não está apenas crescendo rapidamente, mas que sua manufatura e suas indústrias estão começando a se consolidar novamente. Então, a Índia e a China talvez comecem a estabelecer uma relação melhor e mais próxima, porque os indianos podem voltar a recuperar sua autoconfiança e deixar de se preocupar tanto com algumas colinas no Himalaia, pelas quais, basicamente, não se importam. Só para constar, qualquer pessoa que passe algum tempo com indianos percebe isso muito rapidamente. Então o Macron visitou a China. Você estava falando sobre como ele está mudando tão rápido. E claro, em menos de 24 horas, ele estava todo amigável enquanto estava na China e depois voltou e imediatamente começou a ameaçar a China, dizendo que eles deveriam impor tarifas no estilo dos Estados Unidos. Mas ele deveria saber que as tarifas dos Estados Unidos não funcionam, certo? Ele é realmente tão estúpido assim? É. Bem, ele é absolutamente estúpido. Quero dizer, a China acabou de registrar o maior superávit comercial da história, $1 trilhão. E isso nem é pelo ano inteiro, aliás. É apenas pelos 11 meses que tivemos até agora. Então, quero dizer, isso é apesar de todas aquelas tarifas americanas. O poderio manufatureiro da China continua, as exportações da China continuam. A ideia de que a UE é mais capaz de desacelerar esse gigante é um absurdo. Tudo o que isso faria seria devastar ainda mais a economia francesa, a economia europeia. Se eles seguissem por esse caminho, seria uma completa insensatez da parte deles. Aliás, haverá muita gente na França que não vai concordar. Quero dizer, para onde vai todo aquele conhaque francês, por exemplo? Só para dar um exemplo um tanto trivial.
A questão é a seguinte, só para compartilhar com você. Há franceses morando na China, e eles comentaram dizendo que a China demonstrou muita hospitalidade com eles, certo? As pessoas foram muito acolhedoras em Sichuan. E esses franceses que vivem na China diziam, ele não é tão popular na França, nós todos não gostamos dele. Mas sabe, o povo chinês foi gentil demais com ele. E, de fato, ele mudou completamente logo depois. Então, uma espécie de Sichuan explora por que ele foi muito bem recebido lá. Eles dizem que em Sichuan há áreas montanhosas com muitos macacos selvagens. E, claro, pandas. Então brincaram. Ok, ele é mais raro que um panda e mais simpático que aqueles macacos, porque os macacos, você sabe, pegam comida, coisas de turistas, como chapéus, às vezes até celulares. São bem agressivos esses tipos de macacos. Então ele não é tão agressivo quanto os macacos selvagens e não é preciso pagar entrada. É de graça para vê-lo. Acho que as pessoas explicam um pouco que ele foi recebido com tanto carinho. Eu suspeito que, brincadeiras à parte, provavelmente haja outro motivo para isso, que é o fato de Macron ainda conseguir se beneficiar da imensa boa vontade que a França conquistou sob a liderança do general de Gaulle. De Gaulle foi o primeiro líder ocidental a reconhecer a República Popular da China e a estabelecer relações diplomáticas com ela. Ele sempre tratou a China como uma grande nação e um grande país. Essa política foi então consolidada por seu sucessor, Georges Pompidou. E por muito, muito tempo, mesmo após a morte de Pompidou, sob presidentes subsequentes, a França se posicionou como o país ocidental mais amigável à China. Isso já não é mais o caso. Mas eu acho que, como os chineses têm memórias muito longas, parte disso ainda é lembrada na China, talvez também entre membros da liderança chinesa. Então eu suspeito que é provavelmente por isso que, apesar do fato de Macron ser realmente uma figura estranha, muito estranha, se posso dizer, muito dúbia, ele pode dizer uma coisa na sua frente e algo completamente diferente pelas suas costas. Mas, apesar de tudo isso, acho que eles ainda mantêm um senso residual de que em algum momento as relações entre a China e a França vão se recuperar. Acho que eles estão certos, aliás. Quero dizer, eu estive na França. Eu conheço a França. Eu costumava conhecer a França muito, muito bem. E pela minha experiência, o país mais amigável da Europa em relação à China era a França. As atitudes dos franceses em relação à China eram extremamente positivas. Acredito que o mesmo seja verdade na Itália, mas não vou à Itália há muito tempo. Mas na China e na França, acho que há muita gente que não concorda nem um pouco com o que o presidente Macron está fazendo e dizendo. Bem, eu só acho que ele realmente não precisa fazer isso. Quer dizer, acho que ele quer mostrar que é duro com a China para alguns líderes europeus. Não sei. Mas em termos de confiança, ele claramente queria algum investimento da China. E a China não é contra investir na Europa. Veja a Hungria, certo? Há uma fábrica de baterias lá. Mas o problema da Europa é que ela tem um ambiente muito instável. Na minha opinião, só pelo comportamento dele, dá para ver que, por um lado, ele é todo amigável, tudo parece ótimo, e depois ele vira e começa a dizer essas coisas. Então, com esse tipo de atitude em relação a fica difícil investir. Muito difícil. Com certeza. E quero dizer, você também vê repetidamente que eles não são apenas instáveis, mas também não são confiáveis. Quero dizer, tivemos o fiasco da Nexpedia, que ainda está em andamento. Não tenho a impressão de que isso tenha sido resolvido de forma alguma. Antes disso, houve a Huawei e o que aconteceu lá. E em um campo totalmente diferente, eles agora estão implementando poderes de emergência para confiscar os ativos da Rússia e emitir um empréstimo de 140 bilhões de euros com base neles. Quero dizer, o Japão, de todos os lugares, veio a público e disse: isso está errado, não façam isso. Os Estados Unidos disseram: não façam isso. O Banco Central Europeu disse: não façam isso. Mas eles vão fazer. Já não é mais o lugar seguro que costumava ser para fazer negócios.
E, por causa desse impulso ideológico extremo, eles estão se tornando ainda piores do que os americanos, o que já é dizer muito. Sim. E, de forma semelhante, acho que os alemães também são um pouco assim, embora a Alemanha realmente precise do mercado chinês e haja muita colaboração e investimento. Na verdade, houve um enorme influxo de investimento alemão na China. E neste momento, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Waupal, está visitando a China. Ele deveria ter vindo há um mês, mas acabou dizendo algo estúpido sobre Taiwan, o que não tem nada a ver com a Alemanha. Por que alguém diria algo assim? Então ninguém na China quis se encontrar com ele, e ele teve que adiar a visita e meio que recuar essencialmente para poder vir aqui e se preparar, imagino, para a eventual visita de MERS. Por que ele fez isso? É tão estúpido. Bem, isso é absolutamente estúpido, porque quero dizer, todo o sucesso industrial da Alemanha nos últimos 20 anos foi sustentado por duas coisas: gás barato da Rússia e uma parceria comercial e de investimento muito forte e bem-sucedida com a China. E ambas foram destruídas. Mais uma vez, parece que a ideologia tomou conta. Você pensaria que, já que a China não tem pontos óbvios de conflito com a Alemanha, os alemães não iriam querer adotar posições anti-China. Quero dizer, é gratuito e é estúpido, mas é cada vez mais o que eles estão fazendo. E tenho que dizer o seguinte: os alemães estão indo na direção que os estados bálticos apontaram. Já disse isso antes, sabe? Os russos passaram a se referir à Alemanha como Grande Estônia. E dá para ver que, assim como os estonianos e os estados bálticos são patologicamente anti-Rússia, os estados bálticos também são patologicamente e bizarramente anti-China. Então a Alemanha adora tumit isso e se destrói nesse processo. E há alguns rumores na mídia chinesa dizendo que Macron foi tão bem recebido, com grandes multidões, sabe, quando ele foi a Sichuan, que agora tanto MERS quanto Starmer esperam o mesmo tipo de recepção. Então veremos. Certo, você acabou de mencionar que o superávit comercial da China ultrapassou 1 trilhão. É algo sem precedentes em termos absolutos. 1 trilhão. Mas, na verdade, se olharmos para o quadro mais amplo, acho que durante a dinastia Song, as exportações da China provavelmente representavam cerca de 1/3 do comércio mundial. E certamente na dinastia Qing, o comércio marítimo era de aproximadamente 1/3, com cerca de 1/3 disso passando apenas por Guangzhou. Então não é exatamente algo sem precedentes. Não, não é algo sem precedentes. Quer dizer, é sem precedentes no mundo industrializado moderno. Mas então, é claro, se você conhece a dinastia Song, que aliás é o período da história chinesa sobre o qual eu mais sei, porque é o que mais me interessa, quero dizer, eu coleciono pinturas dessa época, conheço a história da dinastia Song. A dinastia Song estava à beira da industrialização. A China estava naquela época muito próxima da industrialização. Em alguns setores, como o da fabricação de porcelana, ela de fato a alcançou. Os chineses foram os primeiros a criar linhas industriais modernas e métodos modernos de produção. Eles até tinham uma política monetária adequada, o que ninguém mais tinha. Naquela época, eles tinham dinheiro de papel de verdade. Quero dizer, eles tinham uma forma genuinamente moderna de organização econômica. A razão pela qual isso não avançou mais é muito simples. Houve a invasão de vários povos do norte, os Liao, os Jin e, eventualmente, os mongóis. Foram essas forças externas que impediram o processo de chegar à sua plena realização. E se você fosse a qualquer lugar do mundo, por volta do ano 1000 depois Ciro, durante o auge da dinastia Song, diria a si mesmo que esse lugar estava enormemente à frente de qualquer outro. Suspeito que naquela época, a economia chinesa provavelmente representava uma fatia maior do PIB mundial do que representa hoje. E provavelmente em termos de comércio, quero dizer, é exatamente o ponto que você acabou de mencionar. O mesmo vale para a dinastia Qin.
Foi uma tragédia não apenas para a China, mas para a humanidade. A China estava evoluindo de várias maneiras interessantes. Estava desenvolvendo seu sistema político, a posição do Huangdi estava mudando e a sociedade se afastava cada vez mais do militarismo. Mas você está absolutamente certo. Quero dizer, eu poderia falar sobre isso por horas. A questão é que você está absolutamente correto. O que aconteceu foi que a China retornou à sua posição histórica dentro da economia global. Ela sempre foi tecnologicamente e industrialmente, em termos de manufatura, extremamente avançada e sempre representou uma parcela enorme do comércio mundial. Uma das coisas sobre as quais alguns artigos estão falando é que o yuan chinês está subvalorizado. Eles atribuem isso ao sucesso das exportações, que ultrapassaram 1 trilhão, que os produtos chineses são tão competitivos porque oferecem bom custo-benefício, certo? Boa qualidade e baixo preço. E que o preço baixo vem do yuan subvalorizado. Ao mesmo tempo, devo dizer que não tenho certeza se os Estados Unidos realmente querem que a China fortaleça o yuan. Por uma razão simples, o PIB é calculado usando a taxa de câmbio atual, de 1 para 7, certo? Agora, se o yuan se valorizar, o PIB da China em termos de dólar aumenta sem que ela precise fazer nada. Certo, não acho que os Estados Unidos queiram isso. Não, absolutamente. Quero dizer, você faz um excelente ponto. Lembro que há alguns anos tive uma discussão com alguém sobre a moeda russa, que sobe e desce muito mais. Ela se move como um ioiô, muito mais do que o yuan chinês. Houve mais estabilização recentemente, mas enfim, os russos têm o que chamam de taxa de câmbio suja. Eles fazem isso de propósito porque querem manter um superávit comercial. Mantém a moeda oscilando muito mais do que a China faz. Mas, de qualquer forma, ele me dizia que há provas de que a economia da Rússia está encolhendo, o que é mostrado pelo fato de a moeda estar caindo. E eu disse que no ano anterior, a moeda russa, na verdade, havia se fortalecido. Se você usar os números do PIB baseados em taxas de câmbio, isso significaria que naquele ano, a economia russa cresceu 14%. É isso que você está me dizendo? Eu me lembro dessa discussão. Nem é preciso dizer que ele ficou muito irritado quando eu disse isso, o que é o que as pessoas sempre fazem. Mas você está absolutamente certo. Se a China deixasse sua taxa de câmbio flutuar, 2 coisas aconteceriam rapidamente. Bem, 3 coisas. Primeiro, a taxa de câmbio subiria. Ela se fortaleceria. Em segundo lugar, isso significaria que haveria um enorme aumento nos investimentos, porque o dinheiro de todo mundo iria inundar a China. Isso absorveria investimentos de todos os lugares. Em terceiro lugar, o superávit comercial chinês se restabilizaria rapidamente. Ele se estabilizaria na taxa de câmbio mais alta, porque a taxa de câmbio não é o grande fator no superávit comercial chinês que as pessoas imaginam que seja. Não seria bom para a China fazer isso, porque se houver um aumento repentino de investimentos, o dinheiro especulativo entra no país, e isso cria tipo de volatilidade e instabilidade. Isso causaria todos os tipos de problemas. Na verdade, seria muito parecido com o que aconteceu com o Japão nos anos 1980. Você sabe, nós discutimos o Acordo da Praça. Então a China está absolutamente certa em não fazer isso, mas isso não teria o efeito que muitas pessoas presumem que teria. E não é essa a razão para o enorme boom das exportações chinesas. Quero dizer, esse é um argumento ruim, de qualquer forma, porque parte do pressuposto de que existe alguma razão técnica para a enorme força do país em tecnologia, manufatura e indústria. Questões técnicas são o tipo de coisa que um governo deveria fazer de qualquer maneira para fortalecer a economia. O que isso realmente mostra é que o governo chinês sabe o que está fazendo, em última instância.
Certo, então vamos falar sobre essa estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos de 2025 que recebeu muita atenção. Houve uma enorme quantidade de discussões nas redes sociais chinesas e alguns comentários da mídia tradicional ocidental. Agora, parece que muita gente está dizendo que essa é a versão de Trump da doutrina Monroe e uma espécie de recuo estratégico. Eu não tenho tanta certeza disso. Ok, então vamos analisar um pouco. Antes de tudo, há um parágrafo que me deixa intrigado. Ele diz: a política externa do presidente Trump é pragmática, sem ser pragmatista, realista sem ser realista, baseada em princípios sem ser idealista, vigorosa sem ser belicista. Por que ser belicista ou pragmatista ou realista é considerado algo ruim? Por que eles enfatizam isso? Você me diga. Quer dizer, basicamente o que está sendo dito é que existe uma escola realista de política externa, que é de fato pragmática, e eles estão dizendo que isso não é realmente o que eles defendem. Aliás, este é um documento muito, muito estranho. Quero dizer, ele faz alguns reconhecimentos das realidades do mundo moderno. Reconhece que a China hoje é uma grande potência e uma grande economia e tudo mais. É muito, muito hostil à China. Acho que as pessoas subestimam o quão hostil a esse país o documento realmente é. Ele claramente vê a China como grande rival e fala sobre Taiwan de maneiras que, na minha opinião, deveriam preocupar as pessoas na China, porque, sabe, basicamente desafia no mínimo o status quo. At the very least, the status quo. It wants to see the status quo. In other words, this situation where Ela quer ver o status quo. Em outras palavras, essa situação em que Taiwan mantém uma espécie de, bem, vamos chamar de independência. Não estou falando de independência legal, mas pelo menos não faz parte do sistema governamental da China. E eles querem manter isso indefinidamente. No fim das contas, dá para perceber que preferiria que Taiwan se tornasse totalmente independente. Não quer que Taiwan se reúna com a pátria. Quero dizer, isso é claramente evidente. E a outra coisa que ela diz, que os Estados Unidos não devem permitir que nenhum país, e claro, o único país a que se refere é a China, se torne mais poderoso do que eles próprios. Então, está estabelecendo as condições para um conflito futuro com a China. E fala sobre retração. Fala sobre acabar com as guerras eternas. Fala sobre não se enredar no Oriente Médio. Mas o que realmente significa é que quer uma esfera de influência americana segura no hemisfério ocidental. Aliás, é cuidadoso ao dizer que atores externos, e novamente, isso quer dizer a China, não devem ser permitidos. Nem sequer quer contatos econômicos entre os países latino-americanos e a China. Há até um trecho que fala sobre a importância de os Estados Unidos substituírem a China, e é claramente a China que se quer dizer como o principal parceiro econômico de todos os países latino-americanos. E tenha em mente que isso inclui o Brasil. Então o Brasil, que é um país grande, ainda deve ser subordinado e controlado pelos Estados Unidos. Então, ele quer essa enorme esfera de influência totalmente sob o controle dos Estados Unidos. E quer uma estabilização, como chama, da situação na Europa, ou seja, uma estabilização da relação com a Rússia. Mas o único motivo pelo qual quer isso, na verdade, é para poder se concentrar na China. É disso que tudo se trata. Não é, como muitos dizem, uma tentativa de recuar, de se afastar ou de chegar a algum tipo de entendimento com a China. A intenção é colocar os Estados Unidos em uma posição mais forte para que possa seguir uma rivalidade muito agressiva com a China. Tenho certeza, absoluta, de que o governo chinês que tem acompanhado isso não se deixa enganar nem um pouco. Bem, há certas partes disso que são bem óbvias para mim. Como aqui, onde diz, para um país cujos interesses são, e o país significa os Estados Unidos, para um país cujos interesses são tão numerosos e diversos quanto os nossos, a adesão rígida ao não intervencionismo não é possível. Para mim, isso significa que continuará a realizar operações de mudança de regime, certo? Então, isso não é um recuo. No.
I mean, it's even hinting Não, não. at wanting to do Quero dizer, está até insinuando agora a intenção de realizar operações de mudança de regime na Europa. Fala sobre apoiar algumas forças políticas na Europa contra outras. Mas não, você está absolutamente certo. Está ajustando as prioridades. Reconhece que a busca pela dominação mundial americana, e ele usa a palavra dominação, curiosamente, agora está além do alcance dos Estados Unidos. Não usa a expressão dominação mundial, mas ainda quer que os Estados Unidos permaneçam em primeiro lugar. E ainda vê a China como uma rival e uma adversária. E está absolutamente preparado para usar todo o conjunto de ferramentas que os Estados Unidos aperfeiçoaram nos últimos, 80 anos. the United States has perfected over the last 80 years. Regime changes, color revolutions, internal Mudanças de regime, revoluções coloridas, subversão interna. Está absolutamente disposto a usar tudo isso para manter o controle. Na verdade, este é um documento muito mais cínico do que se veria na chamada escola realista. Trata-se de esferas de influência, grandes potências e uma tentativa, dá para ver, de colocar a Rússia contra a China, de minar a China de todas as formas possíveis, expulsá-la da América Latina, por exemplo. E, em última instância, com o objetivo de que, mesmo que não possamos dominar o mundo, ainda devemos continuar sendo os mais forte, maior e mais rico. Aliás, isso está absolutamente explícito. I mean, it's absolutely explicit about that, by the way. Bem, está escrito aqui. Trabalharemos com aliados e parceiros para manter equilíbrios globais e regionais de poder, a fim de evitar o surgimento de adversários dominantes. Está bem claro, não é? A China não pode ser o adversário. Quem? Você sabe, a China, é claro. There is never Isto a qualquer questão de uma parceria ou amizade rádio. Não há nenhum indício disso nesse documento. Não. O que é um pouco diferente do anterior, eu acho, se você comparar Trump com Biden, é que eles falam muito sobre a divisão de encargos. Então, os aliados precisam, eu acho, pagar mais aos Estados Unidos para que ele mantenha sua posição como potência dominante. Certo, é aí que isso fica muito claro. Os aliados precisam pagar mais, precisam contribuir mais. absolutely because the United States, despite all the claims, Com certeza, porque os Estados Unidos, apesar de todas as alegações e da ostentação sobre como continuam sendo o país mais poderoso, com a melhor economia e o melhor sistema financeiro e tudo mais, entendem perfeitamente bem que não podem enfrentar a China sozinhos. Por isso, querem recrutar todos os seus aliados para fazer isso por eles. E, a propósito, fizemos um programa sobre esse assunto no The Duran, o Alex e eu, e discutimos isso em detalhes. É exatamente isso que os impérios em declínio, devo enfatizar, os impérios coloniais ocidentais, tendem a fazer. Há dois exemplos imediatos que me vêm à mente. O primeiro foi o Reino Unido. Discutimos isso extensamente em nosso programa. Os britânicos, na década de 1890 e no início dos anos 1900, quando perceberam que seu poder estava diminuindo, começaram a dizer aos membros da comunidade britânica, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que havia chegado a hora de compartilharem o fardo com a Grã-Bretanha. now the time had come for them to share the burden with Britain. And they also said the United States should join in and share the burden. E eles também disseram que os Estados Unidos deveriam se juntar e compartilhar o fardo com a Grã-Bretanha para manter as nações anglo-saxônicas, as de língua inglesa, você sabe, no topo. E o outro grande exemplo disso são os romanos, voltando novamente a esse tempo distante. Há uma carta famosa, bem conhecida por qualquer historiador clássico, que o imperador enviou às cidades britânicas no ano 400 d.C., quando o império começava a enfraquecer, na qual ele dizia, eu preciso, você sabe, retirar o exército para basicamente fazer outras coisas. De agora em diante, vocês devem assumir a responsabilidade por sua própria defesa. Os impérios, quando começam a enfraquecer, passam a olhar para seus aliados. Talvez nem se devesse chamá-los de aliados. São vassalos, satélites, para tirar o peso de seus ombros, para aliviar sua carga. E em relação à Ásia, está claramente declarado liderar a partir de uma posição de força. Ou seja, os Estados Unidos vão liderar.
certo? Então, continuar a liderar. Sim, é. Agora, uma coisa sobre a Europa é meio interessante, diz. Queremos apoiar nossos aliados na preservação da liberdade e da segurança da Europa, ao mesmo tempo em que restauramos a autoconfiança civilizacional e a identidade ocidental da Europa. Isso quer dizer que a Europa perdeu sua autoconfiança civilizacional e identidade ocidental. É isso que está dizendo? Sim, é claro que sim. Mas veja novamente, é muito interessante, porque o que eles basicamente estão dizendo é que a Europa está perdendo a autoconfiança. Está perdendo sua identidade ocidental, o que a torna menos confiável como aliada dos Estados Unidos. O que eles querem é que a Europa mantenha sua identidade ocidental para que continue aliada aos Estados Unidos. Você sabe, leais e eficazes vassalos que tratarão todo o projeto ocidental, ou melhor, o projeto americano, como algo do qual fazem parte. Quero dizer, é muito preocupante, se você ler isso, que em algum momento, alguns países europeus, as populações migrantes possam superar em número as nativas, o que, aliás, é um absurdo. Quer dizer, isso não vai acontecer tão cedo. Mas, de qualquer forma, eles estão preocupados que isso possa acontecer um dia e que esses estados, essas nações, quando isso acontecer, deixem de sentir um parentesco civilizacional com os Estados Unidos. Nesse caso, eles poderiam, horror dos horrores, se afastar e fazer amizade com outros, talvez a China. E, novamente, esse é o subtexto. Aliás, esse documento, todo mundo sabe disso, foi escrito por Elbridge Colby. Ele é o homem que basicamente o redigiu. E é muito inteligente, muito bem escrito, de modo que esconde muitas de suas ideias. Mas dá para ver o que ele está defendendo. Ele está promovendo um forte senso de rivalidade e uma política de confronto em relação à China. Podemos dizer, de modo geral, que minha impressão é que essa chamada versão Trump da doutrina Monroe não é realmente um recuo. Basicamente, está dizendo que os aliados devem contribuir mais para manter os Estados Unidos na posição dominante. E também algumas críticas do New York Times dizendo que o governo Trump não se importa mais com valores e princípios. Então, parece que eles são mais práticos de certa forma, como se tivessem abandonado todas essas ideias que, na visão de Trump, seriam tolices sobre valores e tudo mais, desde que isso possa conter a China. O que funcionar. Parece quase isso. Está se tornando muito mais brutal. Quero dizer, a doutrina Monroe trata do hemisfério ocidental. O que os Estados Unidos estão propondo aqui, o programa que está sendo anunciado, é uma situação em que todos os estados latino-americanos, todos os estados americanos nos hemisférios norte e sul do hemisfério ocidental tornam-se diretamente subordinados aos Estados Unidos como províncias políticas e econômicas. Sua riqueza e seus recursos são agregados aos dos próprios Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma relação extremamente desequilibrada que está sendo proposta aqui e, em última instância, de uma relação muito extrativa e exploratória. Esta é uma visão muito mais brutal para a América do Sul, uma visão muito mais brutal do que a própria doutrina Monroe jamais foi. Não, isso na verdade não tem nada a ver com a verdadeira doutrina Monroe dos anos 1820. Quero dizer, isso é na realidade um projeto neo-imperial. Não, na verdade um projeto neocolonial seria a palavra mais adequada em relação aos latino-americanos. E claro, eles não vão aceitar isso. Quero dizer, a ideia de que o Brasil aceitaria, sabe, um país grande, membro dos BRICS, com sua própria história de luta pela independência de Portugal, a ideia de que eles aceitariam ser subordinados e colocados sob o domínio dos Estados Unidos dessa forma é inconcebível. Quero dizer, ele fala sobre ser realista, mas não um realista. Isso é fantasioso. Na verdade, é algo de pesadelo. Um pesadelo também para os Estados Unidos. Bem, se você está dizendo que foi escrito por Albert Colby, eu realmente acho que o motivo de ele ter escrito dessa forma
para disfarçar um pouco suas verdadeiras intenções, é provavelmente porque Trump não está totalmente de acordo com ele. Bem, isso é verdade. Acho que sim. Bem, uma coisa, por exemplo, Trump agora permitiu o H-200. Já falamos sobre isso, sabe? Os chips de ponta sendo vendidos para a China. E acho que ele ouviu o David Sacks e algumas outras pessoas, provavelmente, para ser mais pragmático em relação a isso, mais realista, porque proibir a venda de chips de ponta para a China não funciona. Tá claro. Então agora ele disse, ok, vocês podem comprar o H-200. Vamos ver se a China vai comprá-lo. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, o mais avançado, o Blackwell, ainda está proibido. Então, me parece que, embora o chip mais avançado ainda esteja proibido, ainda há pessoas no Congresso que o criticam bastante por permitir que o H-200 seja vendido para a China. Para mim, existem duas facções dentro das elites de Washington. Parece que Albert Kober representa uma facção e o próprio Trump acho que é um pouco da outra facção. Sim, sim. Acho que isso está absolutamente correto. Quero dizer, dentro dos mundos industrial e comercial nos Estados Unidos, há pessoas que entendem que toda essa rivalidade com a China está completamente errada. Elon Musk, acredito, é uma dessas pessoas, para ser direto. Eles entendem que isso é uma visão curta e equivocada. E o que eles querem é algum tipo de entendimento de longo prazo com a China. Quero dizer, eles não querem apenas que certos tipos de chips sejam permitidos para comércio. E David Sacks, aliás, é um bom amigo de Elon Musk, só para constar. David Sacks, by the way, is a good friend of Elon Musk, just to say. So, I mean, they want to see. Quer dizer, eles querem ver, sabe, uma relação muito mais baseada em fatos, realista e realmente de longo prazo com a China, porque entendem que é aí que estão os verdadeiros interesses dos Estados Unidos, o que, aliás, é verdade. Quero dizer, essa visão que o documento da Estratégia de Segurança Nacional descreve não é realista, é fantasiosa, é tão grotesca e absurda quanto a visão neoconservadora que o governo Biden adotou. Criar a chamada Liga das Democracias para enfrentar a Liga das Autocracias. Quero dizer, aquilo foi uma fantasia grotesca. Mas esta é quase tão irreal quanto. E uma das razões pelas quais a linguagem é velada, tenho certeza de que você está absolutamente certo, é para enganar Trump, que é facilmente enganado. It is to mislead Trump, who is easily misled. And by the way, has written a preface to this. But Aliás, ele escreveu um prefácio para isso. Mas acho que também é porque nos Estados Unidos, eles ainda não conseguem usar a linguagem incrivelmente brutal, que seria coerente com um documento como este. Se você está falando sobre a América Latina, lembre-se, nós discutimos Tucídides uma vez no programa. Tucídides descreveu um debate entre os atenienses, um dos grandes impérios da época, e um estado vassalo deles, chamado Melos. Segundo Tucídides, os atenienses disseram ao povo de Melos que os fortes fazem o que querem e os fracos fazem o que devem. Em última análise, em termos da mensagem que está sendo transmitida ao povo da América Latina, é isso que está sendo dito aqui. Latin America, this is what is being said here. But, you know, Colby can't say that. Mas veja bem, o Colby não consegue dizer isso de forma simples ou direta. E claro, ninguém na América consegue dizer dessa maneira também. Mas essa é a mensagem. Agora, no caso de Atenas, 15 anos depois de os atenienses terem dito isso aos melianos, todo o Império Ateniense entrou em colapso. E esse é um ponto, aliás, que Tucídides está destacando aqui. Quero dizer, um sistema baseado nesse nível de coerção é, em última instância, instável. E me parece que esse sistema incrivelmente coercitivo e brutal de que Colby está falando em relação ao hemisfério ocidental será igualmente instável. E toda essa relação com a China também é fantasiosa. É desnecessário. Você não precisa se tornar um Estado tirânico só porque isso é o que parece grandioso. Não é preciso se tornar um Estado tirânico para enfrentar a China. A China não é sobre isso. Ela não busca a dominação mundial. Quando foi que a China já tentou dominar o mundo? Houve períodos em sua história em que estava muito à frente de outros estados, estou falando da dinastia Song ou algo assim, quando em tese poderia ter desejado seguir esse caminho.
Mas o povo chinês daquela época, as dinastias, os governos, quando se encontravam nessa posição, o que sempre faziam? Adotavam políticas de paz, de desenvolvimento interno e de fortalecimento. Nunca, jamais buscaram a dominação global da forma como os Estados Unidos, como esse documento basicamente reconhece, tentaram fazer. Portanto, essa visão de pesadelo, de que precisamos ser fortes para impedir que os chineses se tornem mais fortes do que nós e nos dominem, não tem base alguma na realidade. O realista, o pragmático, que eles sempre perdem. Exatamente. Então, sobre essa disputa entre China e Japão, a mais recente é que caças chineses bloquearam o radar de aviões japoneses. Como sempre, a mídia ocidental não relata isso corretamente. O que realmente aconteceu foi que a China estava realizando exercícios militares em águas internacionais e havia informado o Japão com antecedência. Então, o Japão sabia disso. Depois, enquanto a China realizava o exercício, o país divulgou uma gravação de comunicação entre um navio chinês e um navio japonês. Basicamente, a China dizendo: estamos agora conduzindo nossos treinamentos e exercícios militares. E o Japão respondeu: recebido. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo. Mesmo assim, ainda voaram tão perto da China, 2 vezes. É por isso que a China travou o radar no avião japonês. Claro que a mídia ocidental não relata isso. Mas o que você acha que o Japão está tentando fazer realmente provocar a China? Bem, eu acho que sim. E a propósito, a mídia em Londres está noticiando agora que o governo japonês está muito irritado porque a administração Trump não deu ao Japão, ou ao primeiro-ministro japonês, o apoio que deveria ter dado nesse conflito com a China. Eles estão muito irritados com isso e também estão reclamando. Eu tinha alguns amigos, ou não exatamente amigos, mas pessoas que conheço, que são japoneses, e eles voltaram dizendo que os chineses estão ficando excessivamente exaltados e que a situação não é tão grave assim, e que o primeiro-ministro japonês não quis ser tão provocador quanto foi dito. Bem, eu voltei e li o que ela realmente disse, e me pareceu bastante provocador. Tenho que dizer que, no geral, tenho a impressão de que o Japão realmente está procurando algum tipo de conflito com a China, e não consigo entender por quê. Quero dizer, ela não precisava dizer nada sobre Taiwan. Fizeram uma pergunta, ela poderia ter desconversado. Shinzo Abe, que era bastante agressivo em relação à China, sabia como fazer isso. Não há razão para que ela não pudesse ter feito o mesmo. Algo está acontecendo dentro do Japão. Talvez estejam sentindo que sua posição está se tornando cada vez mais instável. Talvez sintam que sua posição como principal potência asiática está enfraquecendo, o que aliás está, e sintam que precisam se afirmar, mas estão se tornando cada vez mais agressivos e também cada vez mais imprudentes. Bem, algumas pessoas nas redes sociais chinesas estão dizendo que o Japão provavelmente vê os Estados Unidos como enfraquecendo, certo? E que isso talvez cause um certo pânico no Japão, porque pode chegar a um ponto em que a China esteja tão avançada, tão poderosa, que nem mesmo o Japão e os Estados Unidos juntos consigam fazer muito para atrapalhar a ascensão da China, algo assim. Então eles estão meio apressados. E, claro, não é segredo que, para o Japão, o melhor cenário seria um conflito entre a China e os Estados Unidos. Isso não é segredo. É claro que o Japão gostaria de ver isso, mas isso não parece estar acontecendo. Por algum motivo, Trump realmente não quer um confronto militar direto com a China. E a China certamente também não está procurando por isso. Mas o Japão parece estar com pressa. Eles precisam provocar algo para forçar a China e os Estados Unidos a se envolverem. Parece que é isso. O que você está descrevendo é tão parecido com a situação na Europa. A dinâmica é quase idêntica. E isso me faz pensar, aliás, que isso reforça a ideia de que, assim como os europeus estão preocupados com o enfraquecimento dos Estados Unidos, eles temem ser deixados sozinhos para lidar com os russos.
Eles estão apavorados com o que isso significaria. Por isso estão sendo provocativos e beligerantes em relação à Rússia, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Está começando a parecer que o Japão está passando exatamente pelo mesmo processo. Eles também estão preocupados com o enfraquecimento dos Estados Unidos e, portanto, sentem a necessidade de se afirmar contra a China e provocá-la. E em ambos os casos, o objetivo parece ser o mesmo: forçar os americanos a se comprometer novamente na Europa contra a Rússia, a se comprometer com o Japão contra a China. Claro, isso não resolve o problema de longo prazo, mas sabe, suponho que é isso que esses vários líderes, tudo que eles conseguem pensar e imaginar. Mais uma vez, posso dizer o seguinte: os chineses são provavelmente as únicas pessoas no mundo hoje, digo isso seriamente, que conseguem imaginar um mundo em que os Estados Unidos não sejam totalmente dominantes. Eu, como grego nascido na Europa nos anos 1960, acho a ideia de um mundo não dominado pelos Estados Unidos completamente extraordinária. Os russos, aliás, são iguais. Eles também foram criados com toda a sua visão de mundo construída em torno da suposição da dominância americana. Acho que isso nunca existiu na China, na verdade, por causa da imensa história do país, de seu pano de fundo e do senso de confiança que veio com a libertação em 1949. Então, penso que na China, quando você observa essas coisas, observa o que os europeus estão se tornando, o que os japoneses estão se tornando, o que os próprios americanos estão se tornando. Você vê a inquietação e as incertezas que existem até mesmo em Moscou. E você se pergunta, por quê? Por que as pessoas estão se comportando assim? E para nós, e me incluo nisso, a mudança é tão grande que não é surpreendente que todos esses comportamentos estranhos comecem a acontecer. E então, sem falar que Israel sempre quer envolver os Estados Unidos, certo? Para lutar contra o Irã, ou seja lá o que for. Parece que todo mundo quer trazer os Estados Unidos só para fazê-los se envolver. E eles estão com pressa, sabe, então. Mas, sinceramente, na China, na verdade, a China está totalmente tranquila com os Estados Unidos continuando a dominar em termos de forças militares e tudo mais, desde que não, sabe... Não, para a China, tinha limite o espaço de crescimento da China. A China está bem com isso. Com certeza, eles já disseram isso muitas vezes. Xi Jinping diz isso toda vez que se encontra com presidentes americanos. Ele diz, não estamos aqui para substituí-los. Ele simplesmente tem essa ideia. De forma totalmente à parte, estamos aqui para nos desenvolver, não para substituí-los. Mas eu já disse, muitas e muitas vezes, que no Ocidente somos incapazes de acreditar nisso. Simplesmente não faz sentido para nós, porque somos sociedades cuja história sempre foi sobre luta, poder e dominação. Então diga a alguém que um país tão poderoso quanto a China não está interessado nessas coisas. Diga isso na Europa. E eles simplesmente não conseguem compreender. Não. E então o exemplo que você acabou de mencionar, isso não está totalmente resolvido. Na verdade, o ministro da Economia deles, Kagerman, prestou depoimento perante o parlamento. O parlamento realmente queria saber o que aconteceu. Então, é muito interessante. Eles revisaram vários detalhes do que ocorreu. Primeiro, ele disse que quando tomaram aquela decisão, alguns membros do parlamento holandês reclamaram que agiram com pressa, sem discutir com ninguém. E isso, eles obviamente não informaram ao UE. E isso acho que alguns membros do parlamento estavam dizendo. Tipo, vocês nem discutem isso com a UETA. Eles certamente também não informaram seus clientes sobre a decisão. Ele disse que o motivo de não terem contado a ninguém foi porque não queriam que a China descobrisse com antecedência, certo? E então ele disse que a decisão foi bem analisada. Eles fizeram muitas análises, avaliaram os prós e contras e até tentaram prever o que a China faria.
mas ele admitiu que não esperavam que a China retaliaria dessa forma. Então, por quê? Que tipo de análise é essa? Eles deviam demitir todos os analistas. É só o que posso dizer. Quero dizer, isso é incrível. Enfim, continue. Sim. E outra coisa notável é que mesmo depois de a China ter proibido a saída dos chips do país, o governo aparentemente ainda não informou o parlamento. Já estava nas notícias, mas ninguém contou ao parlamento o que estava acontecendo. Essa é uma situação séria. Então alguns membros o questionaram sobre isso, e ele disse que não queriam que a China saísse rapidamente. Como assim? A China pode sair a qualquer momento. E você não conta isso nem aos próprios membros do parlamento? Ele perdeu completamente o controle, na minha opinião. Acho que ele está em modo de pânico. Bem, ele está em modo de pânico. Mas, quero dizer, o que ele está descrevendo é uma história de duplicidade e hostilidade inacreditáveis em relação à China. Se você parar para pensar. Quero dizer, quando ele diz que você não quer alertar os chineses sobre o que está prestes a fazer, é assim que você trata seus parceiros comerciais? É assim que você trata as pessoas que fazem negócios no seu país e investem nele? Você toma essas medidas secretas, tão secretas assim. Para mim, quero dizer, eu não estava ciente de tudo isso, mas é surpreendente. E eu teria pensado que qualquer pessoa na China que esteja pensando em investir na Holanda agora vai dizer a si mesma, bem, depois disso, como poderíamos? Como podemos? Os holandeses têm uma arrogância inacreditável. Dizem que fizeram toda essa análise e que não podem. Eu não consigo imaginar que a China vá reagir. Que tipo de análise é essa? Quero dizer, eles subestimam a China ao mesmo tempo em que dizem a si mesmos e uns aos outros que ela é agressiva e uma ameaça para eles. Eles nem conseguem se decidir sobre essa questão básica. Enfim, francamente, eles parecem desajeitados, incompetentes, dúbios, wastes tempt temport. Marinhe. Hostile to China, and all of those things at once. Eles desrespeitam completamente o fato de que essa empresa pertence à China. Ela pertence ao Intech. Quando você vendeu essa empresa para os chineses, ela se tornou uma empresa chinesa. E a China pode fazer o que quiser. É como uma empresa holandesa que pode se mudar para onde quiser, certo? Então parece que eles simplesmente esquecem disso. De alguma forma, ainda acham que são donos dessa empresa. É de deixar a cabeça girando. Esse é... De qualquer forma, antes de eu te deixar ir, eu sei que seu tempo é curto, me conte sobre o acordo de paz. Há muitos rumores de que ele vai assinar esse acordo de paz e depois renunciar até o Natal. É isso que está acontecendo? Acho que não. Quer dizer, ele tem feito uma série de declarações nas últimas horas, todas indicando que está rejeitando completamente esse acordo de paz. Ele não vai fazer concessões territoriais, não vai recuar de território. Está exigindo um tratado de aliança com os Estados Unidos, ratificado pelo Senado, o que é obviamente inaceitável para os russos. Ele diz que sim, está disposto a realizar eleições, mas que cabe aos Estados Unidos garantir as condições, o que basicamente significa dizer aos americanos para virem lutar contra os russos por nós. E só então poderemos ter as eleições. Então, não tenho a impressão de que ele pretenda ir a lugar algum. E sim, houve uma grande crise de corrupção, e ela o envolveu, assim como alguns de seus funcionários. Mas a minha impressão é, mais uma vez, que seus amigos europeus correram para resgatá-lo. Ele foi a essa reunião em Londres, todos o abraçaram e o cumprimentaram. Ele foi a Roma, e a primeira-ministra italiana, Meloni, o abraçou. Todos estão apoiando Zelensky. E não acho que ele tenha planos de ir embora. Trump pode querer que ele vá, mas acho que, por enquanto, como ele tem o apoio dos europeus, está seguro. Podemos simplesmente concluir que estamos vivendo em um mundo muito, bem,
O mundo está mais ou menos em desordem, porque muitos países estão em pânico diante do fato de que os Estados Unidos estão em declínio. Então, sejam os europeus, os japoneses ou os israelenses, todos querem se agarrar aos Estados Unidos enquanto ainda é um país poderoso, antes que seja tarde demais na visão deles. Portanto, antes que isso aconteça, continuaremos a ver um pouco de caos. E agora, por exemplo, a Tailândia e o Camboja, o conflito entre eles parece estar reacendendo. Então, continuaremos a ver esse tipo de conflito emergente. Você está absolutamente certo. Claro, eles não têm motivo para entrar em pânico. Por que entrar em pânico? Porque um país que sempre foi pacífico ao longo de sua história agora está se levantando. Isso é motivo de pânico, porque um país que antes era muito, muito pobre se tornou rico. É absurdo. Esses são os tipos de medos que, bem, crianças mimadas, é tudo que posso dizer. Quero dizer, é absurdo. E, claro, todos eles têm suas pequenas queixas que precisam colocar em prática. Israel quer derrotar o Irã, alguns estados europeus querem resolver o problema russo e o Japão tem suas próprias questões. Então, quero dizer, eles estão todos agindo de forma febril, histérica, mas não há base alguma nisso, sabe? Acho que, aliás, você tocou num ponto muito, muito perspicaz aí, porque acho que você acertou em cheio ao explicar todas essas motivações. Há uma citação famosa de Antonio Gramsci, o comunista, marxista e teórico italiano. Enfim, ele disse certa vez que em um tempo de transição, a causa da crise é que o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. E durante essa transição, todo tipo de sintoma mórbido aparece. Não é exatamente isso que estamos vendo? Sim, muitas pessoas têm medo do desconhecido. Acho que isso também faz parte. Sim, eles estão com medo do que está acontecendo. E como eu disse, para mim, um mundo que não seja mais dominado pelos Estados Unidos. Bem, eu não tenho medo disso, da mesma forma que algumas pessoas têm, mas até eu acho isso perturbador. E posso imaginar que todo tipo de gente, por estarem condicionadas a presumir que os americanos estão sempre lá, sempre no controle, sempre fazendo as coisas, sempre pensando por eles. Quero dizer, para essas pessoas, eu entendo por que há esse pânico contido e por que estão agindo agora de maneira febril, histérica e imprudente. E no meio disso tudo, a China está lá, calma, estável, serena, esperando tudo isso passar. Ela tem a sabedoria de uma civilização e de seu estado mais antigo em existência contínua. E graças a Deus por isso. E o Japão, acho que em particular, tem medo por causa do que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Eles têm a desnuicer. Claro, certo. Claro. Bem, vou deixar você ir. Muito obrigada. Terlid. E conversamos na próxima semana. Com certeza. Obrigado, Sofia. Tchau.